Esse vídeo não é para causar polêmica, mas para trazer conscientização. Então eu vou falar assuntos como as descobertas do telescópio James Webb, que não se trata só do 3IA Atlas. Vou falar também sobre o 3IA Atlas, porque que não é uma nave espacial, mas um cometa. Vou falar também sobre as naves espaciais que estão por aí, a gente já sabe disso. Também vou falar sobre a tecnologia humana atual, no que ajuda e atrapalha nessa questão de identificação de naves e o que está por detrás de tudo isso e que é o mais importante para cada um de nós humanos nesse momento do planeta Terra. Então eu te peço que se abra para ouvir o que eu trago aqui nesse vídeo, porque eu quero que você pense fora da caixa, eu quero que você também saia da caixa, porque esse é um processo bem interessante de se fazer, que é sair da caixa ao invés de ficar dentro da caixa tentando enxergar o que tem do lado de fora da caixa. Mas antes de continuar, eu quero me apresentar. Então, se você chegou aqui pela primeira vez, prazer, eu sou a Neuza Almeida. Nesse canal eu falo sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e espiritualidade como o caminho para você se tornar o mestre da tua própria realidade. E nesse momento da Terra, dessa transição planetária, de tantas coisas estranhas muitas vezes que está acontecendo, é muito importante você se tornar o mestre da tua própria realidade, para que você não seja enganado pela inteligência artificial, que os humanos usam ela muitas vezes para enganar, para iludir, e também para você discernir o que de fato está acontecendo a partir de um lugar mais profundo dentro de você, para que você não fique dependente do que o outro diz lá de fora para você como verdade absoluta. Então vamos lá, vamos ao vídeo. Eu quero falar primeiro sobre o telescópio James Webb. Esse telescópio ele foi colocado em órbita em 2021, dezembro de 2021, e ele é até então o telescópio mais avançado que essa humanidade conseguiu construir. Isso significa o quê? Nós temos vários telescópios que continuam na órbita, que foram construídos antes do James Webb, mas o James Webb é o mais avançado de todos. Isso significa que, através da tecnologia avançada do telescópio James Webb, é possível observar distâncias maiores que antes não eram possíveis de serem observadas por esses outros telescópios com menos tecnologia. Isso significa que são descobertas novas, tanto para a NASA como para as outras equipes que são parceiras da NASA. Então é um momento muito especial em termos de descobertas com relação ao nosso universo, ao nosso mundo. Então, nesses últimos 4 anos, praticamente, que o James Webb está em órbita, ele conseguiu fazer várias descobertas, mas que não caiu no gosto popular, como é o caso do 3IA Atlas. Eu fiz uma lista aqui que está no meu computador, eu vou compartilhar com você de quais foram as principais descobertas que o James Webb já fez. Então vamos lá. Galáxias do universo primitivo. O telescópio detectou um grande número de objetos distantes e luminosos com mais de 300, sendo identificados como potenciais galáxias primitivas. Algumas delas são tão massivas que desafiam as teorias existentes sobre a formação das galáxias. Olha essa descoberta. Imagina que uma galáxia, nós estamos dentro de uma galáxia. O nosso sistema solar é um sistema dentro de uma galáxia. E esse robô, esse telescópio, ele já descobriu mais de 300 e que são muito maiores do que essa galáxia que nós estamos vivendo. Ele também descobriu exoplanetas.
descobriu mais de 100 exoplanetas, que são planetas que orbitam estrelas fora do sistema solar. Eles são corpos celestes com massa suficiente para ter uma forma esférica, mas, ao contrário dos planetas do nosso sistema, não orbitam o Sol. Então, esses exoplanetas ainda não se sabe exatamente se eles têm um Sol, onde eles estão orbitando ou não. Eles só descobriram os tais exoplanetas. Então, significa que existe muito para descobrir sobre eles. Ah, tem lua, não tem lua, tem sol, não tem sol, tem água, não tem água. Enfim, é o começo de pesquisas para compreender essas descobertas. Buraco negros. Em 2025, super recente, 2025, o James encontrou um buraco negro solitário no universo primitivo que tinha 50 milhões de vezes a massa do Sol e desafiava a compreensão atual do cosmos primitivos. Eu coloquei uma explicação sobre o que é um universo primitivo. Então, são condições iniciais do universo extremamente quente e denso logo após o Big Bang, onde o espaço e o tempo se expandiram a partir de um ponto singular. Isso significa que essa observação desse buraco negro que o James fez, como sendo um novo buraco negro, porque existem vários, é que aparentemente esse buraco ele ainda não se transformou em um universo como esse que nós vivemos. Então, isso significa que existem vários universos e que talvez o James Webb só esteja captando aqueles que estão mais próximos. Então, imagina o seguinte: a tecnologia do James Webb está sendo capaz de detectar outros universos vizinhos ao nosso universo. Só que isso não acaba por aí, a gente sabe. Então, a gente sabe que existe muito mais descoberta. Então, existem esses multiversos, que são muitos universos. E aí, tudo isso vai se expandindo muito, muito, muito. E o que isso significa para nós aqui do planeta Terra? É que, muito possivelmente, a gente não sabe nada. Basicamente, a gente não sabe nada sobre nada. Essa é a verdade. Então, pode existir outros planetas exatamente igual à Terra. Podem existir outras raças exatamente igual nós humanos. Então, tudo está dentro desse campo das infinitas possibilidades. Eu gosto muito de falar dos campos das infinitas possibilidades, que é de onde todas as realidades são geradas. Então, a gente está tão dentro de uma caixinha que a gente ainda não parou para pensar o que todas essas descobertas do James está representando em termos de evolução da nossa consciência, porque a gente precisa evoluir um pouquinho mais através dessas descobertas que estão sendo feitas. Ou seja, quem somos nós no meio de todas essas descobertas? Também ele descobriu as supernovas. Então o James observou uma segunda supernova com lente em uma galáxia distante, fornecendo dados adicionais sobre essas explosões cósmicas. Então essas supernovas são estrelas no nível evolutivo avançado, que elas acabam explodindo e criando uma massa de energia. Então, através dessa observação que o James fez, essa equipe de pesquisa da NASA, ou enfim, os parceiros que estão trabalhando nisso tudo, agora eles têm mais dados adicionais para entender o que representa essas explosões cósmicas. Lembra, gente, que toda descoberta que é feita no universo, de alguma forma, tem uma conexão com cada um de nós, porque nós somos partes do universo. Eles também descobriram galáxias espelhadas. O telescópio conseguiu mostrar que duas galáxias em um arco distante continham material idêntico, confirmando que eram imagens espelhadas. Interessante, né? Por que no universo teria uma galáxia espelhada, um clone, como se fosse um clone uma da outra?
tem algum propósito por trás disso, porque uma galáxia é algo gigante. Por quê? Eu fiz essa pergunta para mim. Enfim, essas foram as principais descobertas do James Webb. Então não foi só o 3 Atlas que ele descobriu, não, nada disso. Tem muita coisa que ele descobriu e que estão sendo observadas, pesquisadas, que eles querem encontrar mais respostas. E aí, uma coisa que talvez você ainda não tenha pensado sobre essa questão do James Webb e que eu trouxe essa reflexão para mim exatamente em um momento em que eu estava meditando sobre isso, meditando mesmo, de olhos fechados, meditando sobre o 3 Atlas, porque eu queria captar alguma informação dentro de mim sobre isso. E aí, quando eu estava meditando, eu costumo dizer que eu converso com o meu eu superior. Gente, se eu não conversar com o meu eu superior, eu vou conversar com quem, né? Dentro da espiritualidade. Então, eu mantenho uma conversa com o meu eu superior. É o único ser que eu posso dizer que eu canalizo, porque de fato eu canalizo o meu eu superior. Não foi sempre assim. Ele começou a falar comigo faz pouco tempo. Eu diria que foi de um ano para cá, menos de um ano para cá, que eu de fato comecei a conseguir ter essa conversa interna com o meu eu superior. Eu chamo de meu eu superior. Então vamos lá. Quando eu estava meditando sobre esse 3 Atlas, é uma nave, não é uma nave? O que é? O que está por trás? Qual é a verdade que eu não estou enxergando sobre isso? Eu estava falando coisas mais ou menos assim. E aí me veio assim: o James Webb, ele só está enxergando em seu radar, em sua tela de visão, porque ele tem uma tela de visão, um espelho de visão, onde ele faz as imagens. Ele só está vendo o que está no mundo da matéria. Então ele foi construído para enxergar em 3D, com a mesma tecnologia que os nossos olhos enxergam aqui naturalmente, só que muito mais avançado, muito mais ampliado. Então ele enxerga milhares de vezes mais, em termos de distância, ele enxerga muito mais do que um olho humano, mas ainda assim ele enxerga em 3 dimensões. O que significa isso? Que ele só capta aquilo que já é matéria formada. Se é algo que está no campo quântico ou que é uma matéria formada que está protegida por um campo quântico, ele não consegue captar. Eu vou te explicar melhor isso. Tanto os Estados Unidos, quanto a Rússia, quanto a China também, mas principalmente Estados Unidos e Rússia, eles já têm tecnologia quântica que tornam os aviões invisíveis a radares. Vou até colocar aqui uma imagem do avião americano, que é o B-2 Spirit. Esse avião, ele é invisível a radares. Ele até parece uma nave, né? Porque ele é um triângulo. Então, se você ver um triângulo sem som, porque esse avião não tem som, ele é silencioso, e ele se torna invisível ao radar. Então, se você vê um triângulo aí em cima da tua casa, pode ser que seja um avião dos Estados Unidos e não uma nave, ok? Mas enfim, imagina o seguinte: se o planeta Terra, que não é tão evoluído tecnologicamente, se a gente for comparar ao que dizem sobre os extraterrestres, que têm muito mais tecnologia, são muito mais avançados do que nós, e mesmo assim, não sendo tão evoluídos, nós temos capacidade de criar um campo quântico que torna um objeto como um avião invisível aos monitoramentos de radares. Significa que, possivelmente, essas tecnologias mais avançadas que estão do lado de fora da Terra, se elas existem, elas também podem estar utilizando este mesmo mecanismo de invisibilidade quântica. Então, nesse caso, o James Webb, por mais tecnologia que ele tenha, ele não captaria. Então, ele pode passar do lado de uma nave gigantesca
mas ele não captar essa nave. E por ele não captar essa nave, porque ele tem o radar dele que ele capta, por ele não captar, ele não conseguia fazer a imagem, tirar uma foto. Por quê? Porque ela não existe no radar dele. Então isso é totalmente possível. E aí, pensando nessa questão do 3 e Atlas ser uma nave espacial. E por que que ela não é uma nave espacial? Por quê? Tem 3 aspectos. Primeiro, a velocidade do 3 e Atlas. Segundo a NASA, a velocidade é de 210 a 221 mil quilômetros por hora. E aí eu fui pesquisar essa velocidade e eu cheguei em várias respostas. Vou trazer aqui como resposta em português. Eu encontrei recentemente um vídeo do Laércio Fonseca, que é um físico. Ele foi físico, foi professor de física durante muitos anos da Universidade de Campinas, a Unicamp. Ele é espiritualista, ele tem muito conhecimento e ele fala que é impossível ser uma nave nessa velocidade. Porque se ela é uma nave, se fosse uma nave e se ela estivesse em uma missão para chegar no planeta Terra, por exemplo, digamos que ela está em uma missão e ela está vindo ajudar a galera do planeta Terra. Ela levaria milhares de anos, de 80 a 100 mil anos para chegar na Terra nessa velocidade. Então é impossível ser nessa velocidade, independente de onde ela está indo, ser uma nave espacial. Então ele disse, não é possível que esses extraterrestres sejam burros a ponto de construir uma nave que só viaja, que só anda no espaço a essa quilometragem, porque para o espaço, essa quilometragem é muito baixa. E eu concordo com ele. Então, eu trago aqui um argumento vindo de um físico, e eu encontrei outros argumentos também, só que não no português, mas na língua portuguesa, esse argumento eu acho mais do que suficiente. Então já tira a hipótese de ser uma nave. E com relação às imagens desse objeto? As imagens oficiais desse objeto eu vou mostrar aqui nesse canto, eu vou mostrar aqui desse lado, para você na tela. Então essas são as imagens oficiais que a NASA tem sobre esse objeto 3I Atlas. Então o James, ele está muito distante desse objeto. Ele não consegue capturar detalhes desse objeto. Mas, segundo a NASA, é um objeto que possivelmente é um cometa. E que sim, o que eles estranham é o fato dele estar se movimentando de uma forma diferente dos cometas que se conseguiram mapear até agora. Então pensa da seguinte forma, o James Webb, ele está fotografando um objeto agora, pela primeira vez, que é o 3I Atlas, mas que talvez, se esse 3I Atlas for um cometa, é um cometa que ele deve passar nessa mesma rota de tempos em tempos. Só que antes não tinha tecnologia para captar, então não se tem dados sobre esse objeto. Mas lembra, por exemplo, o cometa Halley? O cometa Halley já tem dados, então já se sabe que o cometa Halley, a cada 50 anos, eu acho, ele passa próximo da Terra, então a gente consegue observar ele na Terra. E talvez, sendo o 3I Atlas um cometa, seja um cometa que também ele passa de tempos em tempos. E a gente vai saber disso agora, daqui para frente, porque é o primeiro dado que tem desse objeto. Daqui 10 anos, 50 anos, 100 anos, talvez se descubra que este objeto é um cometa que ele passa de tempos em tempos. Agora não é possível saber isso. Só que o que acontece? Tem muita gente, aqui no Brasil principalmente, mas tem algumas pessoas que eu encontrei fora, só pesquisando, viu gente? Pesquisando no Google, pesquisando aqui no YouTube. Pessoas que já estão dizendo que esse objeto é uma nave e que já está se comunicando com eles. Aqui, o ponto de atenção é o seguinte:
Eu posso escrever uma mensagem linda, maravilhosa e vir aqui e dizer para você, canalizei essa mensagem lá do planeta X, da nave X, enfim. Eu posso vir. Mesmo que seja uma mensagem linda, maravilhosa. E aí, será que é verdade? Será que, de fato, eu estou contribuindo com o teu processo? Ou será que eu estou te colocando dentro de uma caixinha para te tornar dependente da minha mensagem? Porque o que mais acontece, e eu até vi lá pelos comentários, é a pessoa ficar assim, agora a gente vai esperar a próxima mensagem, a próxima canalização, o próximo direcionamento. E o grande risco aí, nesse caso, é você fazer o caminho do outro. É você ser um laranja, uma massa de manobra. Faça isso que eu estou falando. E aí você não busca o teu próprio caminho. Então, nesses tempos agora, vai surgir muito isso. Vai surgir pessoas trazendo informações e dizendo é assim, é assim, é assado. E talvez isso seja uma grande armadilha. Então, existe uma importância muito grande da gente se conectar com a verdade, mas que está dentro de nós. Quando eu me conecto para receber uma informação, se é verdade ou não, eu consigo perceber isso e muitas vezes eu consigo receber a resposta como essa com relação ao fato de que o James ele não enxerga no nível quântico, mas só no nível 3D. Eu começo a encontrar verdades dentro de mim. Ressoa ou não ressoa comigo. Então, com relação às naves, existem muitas naves fora do planeta Terra. Assim como nós temos telescópios, nós temos satélites do lado de fora da Terra, observando, tirando foto, fazendo pesquisa do lado de fora da Terra. É claro que as outras civilizações também têm os seus objetos do lado de fora dos planetas deles. Isso não significa, de forma alguma, que a Terra é o centro das atenções do universo, porque existem vários universos. Então, existem raças interessadas na Terra? Com certeza existem. E o James, ele não está captando isso. Então, tem várias naves aqui no sistema solar que o James não capta. Pode estar do lado dele, mas como elas estão em um campo quântico, em uma linha de tempo, em uma linha dimensional diferente da linha, da dimensão que o James capta com a sua tecnologia, ele não enxerga, ele não vai tirar foto, ele não vai fazer imagem. Por quê? Porque ela não existe no campo dele. Assim também é aqui dentro do planeta. Então, assim como existe o avião que já é invisível aos radares, existem naves que já estão aqui dentro do planeta e que é invisível tanto aos radares, quanto aos nossos olhos físicos. A gente não consegue ver, porque elas estão também em um campo quântico que a gente não consegue enxergar em linha de tempo, linha dimensional que a gente não consegue acessar. Então, é como se elas estivessem em frequências diferentes das nossas. E aí, qual que é a minha teoria sobre isso? As naves que estão dentro da Terra é da própria Terra. O que eu quero dizer com isso? Existem muitas culturas antigas que falam dos intraterrenos. E essas culturas de antigamente, elas não tinham o mesmo tipo de tecnologia que existe hoje. Então é possível que essas histórias sobre os intraterrenos sejam verdadeiras. Inclusive, existem pessoas hoje, atualmente, que até trabalham com esses intraterrenos, recebendo informações. Existem documentos. Existe um documento que é um documento que é considerado verídico, que é de um ex-major do exército americano, que ele fala que uma equipe dos Estados Unidos foi visitar uma cidade intraterreno. Tiveram autorização para visitar uma cidade intraterreno, que a sua entrada fica no Polo Norte, e que desde então eles firmaram um acordo que não teria rota de voos naquele território.
Então não existe rota de voo em um determinado território do Polo Norte, que é um acordo que foi decidido pelos Estados Unidos. Então quem determinou isso foi o governo americano daquela época, 1940 e alguma coisa, 43, 46. Então essa história é verídica. E é possível que exista muitas e muitas e muitas civilizações aqui que vivem em camadas da Terra, que são camadas de linhas de tempos diferentes. Gente, essa questão de linha de tempo, ela é complexa. Por quê? Imagina o seguinte, aqui do meu lado tem espíritos, aí do seu lado tem espíritos, mas você não enxerga, você não consegue enxergar. Tem gente que enxerga, tem gente que se entrar aqui vai ver, ó, tem uma ali, vai enxergar. Tem pessoas que têm essa sensibilidade, mas a maioria não tem. Eu não tenho sensibilidade para ver, às vezes eu sinto, mas eu não tenho para ver. Então imagina que esses espíritos que estão aqui, a gente não enxerga porque eles estão em linhas frequenciais diferentes da nossa. Então a gente não enxerga. É a mesma coisa por uma nave espacial que está em cima da tua cabeça e você não enxerga. Então, além delas terem um campo quântico de proteção que torna elas invisíveis, geralmente elas estão nos observando de uma dimensão diferente da dimensão 3D. Por isso que existem cidades espirituais aqui no planeta, se fala muito em cidades espirituais. Você olha para o céu, você vê uma cidade espiritual? Tem gente que vê. Então é sobre isso. Então as naves mesmo, a gente não vê elas ainda, mas muitas estão aqui, inclusive nos ajudando. O que isso significa? Que o nosso trabalho, e eu entendo isso como o meu trabalho também, que não é você ficar esperando o que o James Webb vai descobrir, porque ele só vai descobrir o que está em terceira dimensão. Porque o que for para a tua experiência, você vai se conectar com isso. E eu aprendi uma coisa na minha vida, que é isso que faz todo esse meu movimento, que eu nunca sei onde isso vai dar, mas olha, eu comecei a fazer uns movimentos na minha vida, sempre buscando algo que era um chamado interno. Então, por exemplo, eu estou no Egito hoje, eu moro no Egito, eu moro aqui na Península do Sinai. Aqui do lado, 45 minutos de carro de onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. Lembra que Moisés recebeu os 10 mandamentos, ele subiu a montanha, tinha uma nuvem de fogo, ele entrou na nuvem de fogo e ele ficou 40 dias nessa nuvem de fogo. Vamos combinar que essa nuvem de fogo era uma nave espacial. De quem era a nave, eu não sei, mas era uma nave espacial. E aconteceram muitas coisas aqui nessa região, e essa região é considerada uma região muito especial. Tanto que essa cidade que eu estou aqui, o que tem de espiritualista vindo para cá, como um chamado de despertar, é incrível, gente. Olha, se vocês quiserem, eu vou fazer um vídeo especial sobre essa cidade. Porque é uma cidade espiritualista dentro de um país muçulmano, cheio de regras, da igreja, da religião muçulmana. E tem duas coisas bem interessantes aqui nesse lugar. Eu vou colocar uma foto aqui da Península do Sinai. Essa é a península. Então, percebe que essa parte de baixo, ela é banhada pelo Mar Vermelho e ela forma um triângulo. E toda a Península do Sinai é feito de montanhas, é uma cadeia montanhosa aqui. E a maioria é de granito rosa. Então eu vou mostrar uma imagem aqui. No inverno eu costumo andar todo domingo praticamente, faço uma caminhada de 4, 6 horas em cima dessas montanhas e realmente é granito rosa. Então imagina o poder dessas montanhas. O granito rosa é o mesmo material que foi construído as pirâmides. O que todo mundo sente é que aqui existe uma energia muito diferente. E o que eu sinto aqui é que essas montanhas, elas têm algo muito especial. Então hoje eu acredito pelo meu sentir
que esse lugar é como um estacionamento de naves. Então eu acredito que pelo menos uma nave, ela está sempre aqui, que é uma nave siriana. Não me pergunte como eu cheguei nessa conclusão. De novo, eu estou falando pelo meu sentir. Então, no meu sentir, eu estou aqui do lado da montanha. Se eu andar uns 700 metros, eu já começo a subir as montanhas. Ou menos, acho que menos de 700 metros, uns 500 metros, meio quilômetro, aqui eu já começo a subir as montanhas. Então, eu estou exatamente do lado. E é o que eu sinto. Então, eu sinto que existe uma nave gigante aqui. Ela cuida desse espaço por alguma razão. Eu acho que daqui é como se fosse um hospital de cura nessa nave. Enfim, isso é o que eu penso hoje. Então, o que eu quero dizer aqui para você é que assim, tudo já está, tudo já é. Só que cuidado para você não ser mais uma pessoa iludida e desviar o foco do teu processo. Porque o que você precisa acreditar e confiar é que está acontecendo uma transição planetária, mas você tem o teu processo. Então, se você se conectar com isso dentro de você, então veio lá o 3i Atlas, se conecte e veja se dentro de você isso é uma nave ou é um cometa, porque você vai sentir isso. O que isso pode trazer para você de mensagem? E aí você vai se conectando. Ah, é um cara lá que canalizou um negócio lá na internet e falou que veio da nave, veio de sei lá de quem? De Jesus, do Cristo. Se conecte. Ah, é mesmo, é verdade. Ah, é isso mesmo. Se conecte para que você desperte esse discernimento mais profundo dentro de você, para que você desperte essa sabedoria. Porque daqui para frente vai ter muita ilusão, além da ilusão, porque nós já estamos numa ilusão. Mas nós temos a inteligência artificial criando imagens. Por exemplo, se você olhar na internet, você vai ver várias imagens do 3i Atlas como uma nave. Só que todas essas imagens são imagens da inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, inclusive, se você pedir para ela canalizar, ela vai canalizar para você. E aí você precisa discernir dentro de você no que isso vai contribuir para a tua evolução. Porque senão você só vai ser uma massa de manobra. Você não vai sair do lugar e você vai ficar esperando sempre algo lá de fora para resolver a questão ou para trazer a informação sem que você precise buscar essa informação. Então, o importante nisso tudo é entender que nós estamos num momento único da nossa geração, das nossas vidas, que é vivenciando tudo isso, cometa, nave, as energias que estão fluindo, o planeta que está transicionando, a consciência humana que está transicionando, tudo isso está acontecendo agora. Mas que o processo, ele continua sendo individual. Você faz o teu processo. Então, o meu convite aqui nesse vídeo para você é que você faça prova de tudo. É que você busque dentro de você o que aquilo que você está vendo está trazendo de verdade para você, para o teu caminho, para o teu processo de despertar. Para que você chegue a um ponto de você se desenvolver tanto como seu mestre da tua realidade, que você olhe para uma informação e fale, essa informação de fato é verdadeira. Porque nunca foi tão importante como nos dias de hoje você buscar se conectar mais com a tua sabedoria interior, se conectar mais com o teu eu superior, que é a divindade em você, a tua essência, aquilo que você é de fato, aquilo que o Criador expressou como desejo aqui na Terra, é você, sou eu. Só que cada um de nós temos uma rota, temos um caminho. Assim como o 3i Atlas tem a sua rota, você também tem a sua rota, eu também tenho a minha rota. E quem vai dizer esta rota para você é você, através da sua conexão. Para mim, sou eu, através da minha conexão. Não espere que um alguém lá fora diga o que você tem que fazer. Esse discernimento é importante para que você não seja enganado, para que você não seja iludido, para que você não fique esperando
que o outro faça aquilo que é você que tem que fazer. E nós estamos em um momento da vida de entender que não existe um Salvador vindo salvar nem você e nem a mim, ninguém. Não existe um Salvador. O Salvador é você. Não existe nenhum ser vindo aqui, seja ele quem for, para te salvar. Então a gente precisa entender isso. Se Cristo está voltando, ele está voltando e você só vai encontrar com ele se você estiver na frequência dele. Se você despertar o Cristo em você, porque se você não despertar o Cristo em você, a consciência crística em você, você não vai ver o Cristo, você não vai se encontrar com o Cristo e ele não vai fazer nada por você. Isso é fato, eu vejo isso para mim, eu coloco isso como uma verdade para mim. E ele deixou isso bem claro. Eu tenho muito as cartas de Cristo, considero as cartas de Cristo uma carta de pura verdade, e lá está claro, existe um trabalho individual e a gente precisa ficar esperto para isso. Então se prepare, porque daqui para frente muitas outras descobertas virão, muita gente falando o que vai acontecer também vai surgir cada vez mais, mas não há nenhuma verdade que substitua a verdade que está dentro de você. É isso que você precisa ter como o seu maior tesouro. O seu maior tesouro está dentro de você. Por isso que Jesus, enquanto estava aqui nos ensinando, ele dizia: busque dentro de você, busque o reino de Deus dentro de você. Então é através desse espaço dentro de você que você de fato encontra a tua verdade, aquela que vai te libertar. Isso é o mais importante. Então que esse vídeo tenha sido contribuição para você. Deixa nos comentários. Um grande beijo e eu te espero no próximo vídeo.